Abram suas Bíblias em Efésios, no versículo 7. Efésios, capítulo 7, versículo 7. Aliás, capítulo 6, versículo 7. Começando no versículo 5, no capítulo 6, se você encontrou, versículo 5, se não tiver Bíblia, fique perto de quem tem, você que está com sua Bíblia aí, ajude. Essa cartinha de Paulo. Vamos ficar em pé, um instante. Efésios 6, versículo 5, diz assim: servos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus servos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a Tua excelente mão sobre nós e que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa noite, nos tornando servos cada vez mais direcionados pelo Teu favor, cheios da graça, cheios do Espírito Santo, cheios do verdor do Senhor e da Tua alegria, servindo com integridade. Obrigado por tudo isso. Teu Espírito me ajude os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Nós falamos sobre vida saudável, depois falamos sobre família saudável, e hoje eu quero falar sobre vocação saudável. Falamos sobre a necessidade de termos uma vida que agrade ao Senhor, lá há 15 dias atrás. Uma vida em que o Senhor provou, mostrou, se revelou e direcionou para cada um de nós. Uma vida que nós possamos estar andando debaixo da graça do Senhor. Depois falamos sobre família saudável, e o Senhor abençoou todos nós. Aliás, falamos de família, parece que as pessoas até se entregaram mais a Jesus. Eu vi pessoas se convertendo em todos os lugares, por onde passei. E também, inclusive, lá em casa, no nosso PG, na quinta-feira, tivemos o Dida está aí? Não está. A Dida se converteu lá, e já... Aliás, tudo começou na casa dele. E ele foi o último daquela família ali a se converter. Ele abriu as portas, mas ele entregou o coração depois de mais de um ano, quinta-feira passada. Então, eu vi assim o Senhor trabalhando as famílias. Então, qual o desejo nosso? É que nós possamos ser abençoados pelo Senhor e que a nossa família também seja abençoada por Deus. Mas nós precisamos entender o que o Senhor está nos chamando, falando e nos direcionando. Deus não só vai pegar a mim e a vocês e dizer, pronto, você tem uma família nos meus pés, e você, um homem ou uma mulher que anda na paz de Cristo, agora está tudo bem, quanto à sua vocação, ao seu trabalho, ao seu dinheiro, e o que você gosta de fazer, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é um problema seu. É assim? Não. O Senhor está interessado naquilo a qual você vai fazer, naquilo que você está fazendo, para onde está indo, diria assim, o lucro disso, os louros disso, os aplausos disso, para onde estão seguindo, se ficam com você, com os outros, você é de Deus. No mundo sem Deus, no mundo sem Cristo, as pessoas não costumam direcionar a sua vocação a Deus.
Aliás, nós somos tão tentados nos dias de hoje, que dos erros nossos é que deveremos fazer alguma profissão porque dá status, ou porque dá dinheiro, ou porque dá prazer. Ou é prazeroso, ou dá status, ou dá dinheiro. Nós direcionamos nossos filhos normalmente para isso. Mas será que é isso que a palavra de Deus direciona para mim? Será que é isso que Deus quer para nós? Qual a vocação que agrada ao Senhor em todas as coisas? E que tipo de vocação? Quando eu falo vocação, irmãos, não estou falando de ser pastor, de ser missionário, de ser qualquer ato religioso. Eu estou falando que vocação ministerial é toda e qualquer ação, função e ministério e trabalho em que, de fato, você precisa realizar, seja ele eclesiástico ou não, mas que tem a prerrogativa de que o Senhor abençoe. Quer saber de uma? A Bíblia diz que os ministros de Deus são inclusive os governantes. Então um presidente da república, um desembargador, um advogado, um prefeito, um vereador, um secretário, um ministro, ele está trabalhando para Deus. A vocação que ele tem para aquela inclinação é do Senhor, não é dele. O que faz a coisa ser errada é a motivação. Qual a motivação? E isso nós temos os grandes problemas. Por que nós temos um país tão degradado? Porque a motivação é errada. Não é que eles são vocacionados de forma errada. Calvino já falava que ser político era uma das mais nobres vocações. Então eu jamais vou dizer que toda a classe política é de corrupto e ladrão. Não. Porque amanhã meu filho pode ser, eu vou querer o vice dele. Eu não vou dizer que todo poder é corrompido. Eu acredito que em todas as esferas do poder há corrupção. Mas não acredito que os 500 e tantos deputados todos são corruptos. Que todos os governadores, todos os prefeitos, todos os vereadores, todos os secretários, todos os ministros, eu não acredito. E eu sei que não são. Há pessoas certas. Há pessoas que temem a Deus. Há pessoas que falam assim, minha mãe disse isso. Eu lembro do meu irmão, quando era gerenciava, um deles que gerenciava o Banco do Brasil, e ele falou quantas vezes recebia de cantada para poder facilitar uma vistoria num campo, e aquele agropecuarista, meu irmão iria lá, então viria tudo aquilo e voltava a fazer um relatório de todas as máquinas, os tratores e as cabeças de vaca estavam lá. Ele só precisava disso. E uma boa soma de dinheiro ia para o bolso dele. E quantas vezes ele foi chamado? E eu lembro que ele disse assim, não precisa. Eu vou dar mais um tempo para você se organizar aqui, mas eu não quero nada seu. E assim ele levou toda a vida dele, e interessante que meu irmão, ele é praticamente um ateu, esse meu irmão mais velho. Mas no dia que eu fui consagrado a pastor, ele mandou uma mensagem para mim, que muitos cristãos não mandam. Ele falava, seja ético, lembre-se que você vai cuidar de pessoas, não tem interesse nas finanças delas. E falou tanta coisa, que aquilo eu entendi que era de Deus. Por quê? Porque as pessoas vocacionadas com qualquer trabalho, qualquer poder, em qualquer esfera, ela é uma pessoa vocacionada por Deus para realizar aquilo com zelo. Você sabia disso? Não importa se ele está varrendo a rua, cortando o cabelo, se está apertando o parafuso, consertando o computador, não faz diferença para Deus, como mesmo aqui está escrito quando acabamos de ler, diz assim no versículo 9, pois o Senhor não faz diferença entre senhores e escravos. Ele não faz diferença entre as pessoas. Então, queridos, nós sabemos que o trabalho é um dever. Lá no Gênesis, o Senhor disse que eles deveriam regar a terra. Antes de caírem, já deveriam regar a terra. Ou seja, o trabalho, o ministério do labor, já fazia parte das pessoas. Já era um trabalho. Então, mesmo que você escolha uma profissão, normalmente ela tem que estar coadunada com o seu coração. Mas às vezes eu fico pensando, algumas pessoas falam assim, eu quero entrar naquele emprego, e luta, tem uma vaga, faz fila, e ele chega lá, ele até mente para entrar, eu preciso desse emprego, porque o que for, eu quero estar aqui, eu preciso desse emprego. Aí alguém vê, puxa vida, é uma pessoa esforçada, e bota lá, põe ali. Na primeira semana, às vezes já comete um desatino.
já faz alguma coisa errada. É a mesma coisa, muitos que passam por curso. Ele é chamado hoje e tem uma greve geral semana que vem. Ele entra e é um dos que está encabeçando o movimento, para que aumente o salário dele. Ele ainda nem assinou nada, não fez nada, mas já está numa greve. E vai ser algum problema com a greve? Não. Mas eu estou falando da motivação. Nossa vida. Então, às vezes, nós precisamos saber da nossa doutrina, da nossa vocação que Deus dá para nós. O Senhor está dizendo aqui, Paulo dando orientação: servos, obedeçam aos seus senhores. Na verdade, aqui é uma palavra grega, dolos, fala escravos. Obedeçam, porque era um tempo que havia muitos escravos. Obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor e com sinceridade de coração. Você sabia que onde você está trabalhando é a sua vocação? Você sabia que o que você faz, o que você maneja, o que você ganha, o que você põe no dinheiro, se é que ganha, essa palavra é uma expressão errada, segundo aprendi aí com meus irmãos europeus, fala que na verdade você faz dinheiro, mas aquilo que vem para o seu bolso, aquilo que você conseguiu, seja de uma pensão, seja de qualquer situação que venha, ela vem à lista, você precisa entender de que você tem a quem dá satisfação. Onde você está? Você pertence ao Senhor. Você é ministro do Senhor. Onde você se encontra fazendo? Seja na escola, nas forças armadas, nas forças tarefas, seja na igreja, você não pode ser alguém do olho grande, da cobiça, da inveja, da maldade, do roubo, do furto, que esconde as coisas, da mentira. Você tem que ser alguém. Eu sou um representante de Deus. É possível? É possível. Eu sou um representante do Senhor. Então, isso aqui é uma palavra muito boa para quem gosta de politizar as coisas. Nesse tempo cavernoso de problemas no Brasil, onde hoje milhões de pessoas espalhadas nas ruas, protestando, e entendo isso, porque o erário público está indo para o ralo. Mas esses homens que estão lá, e essas mulheres, um dia foram crianças, e muitos deles sentaram nos bancos das igrejas. Estavam lá na igreja católica fazendo crisma, estavam na igreja protestante, estavam lá no outro local, recebendo instruções: seja honesto, seja fiel. Mas seus corações se corromperam na caminhada. Eles falaram: dá para eu enriquecer aqui, dá para eu mentir aqui, dá para eu tirar isso, dá para eu ganhar essa propina. Eram muitos deles. E nossos filhos entraram uma penca de meninos aqui, de crianças. Eu tenho muito mais preocupação com eles do que com vocês, que vocês já estão formados. Mas eu fico pensando nos meus filhos e deles, o que eles serão. Se deles forem para ministro, secretário, para governador, presidente, serão de honra, serão honrados, ou se acusarem, são apenas leviandades e mentiras. Nós fomos chamados para essa vocação. Então, nesse contexto, nós trabalhamos entre senhores e servos. Uma hora você é um senhor, outra hora você é servo. Uma hora você manda, outra hora você obedece. Você pode até mandar ali nos seus empregados, mas você tem que obedecer às leis que estão sobre a sua cabeça como empresário. Então, a palavra vocação significa chamado. Você, minha amada irmã, meu querido irmão, você tem um chamado. A gente até canta: eu tenho um chamado. E nós só atribuímos isso o quê? A um chamado para servir ao Senhor como pastor, como missionário. Mas eu quero dizer que a nossa vocação, ela é integral. Você não tem que vir para aqui para pregar a palavra como chamado. Se Deus mandou você vir, venha. Mas onde você está? As pessoas percebem que há um chamado em você, que há uma diferença, há uma vocação, por onde você anda. Então a Escritura diz que quem nos chama para o exercício profissional é Deus, é o Senhor. Lá em Gênesis 2,15 já diz isso: o Senhor fala sobre a terra. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Ah, meus irmãos, poderia ter botado para só se refrigerar, refrescar e cantar uma música. Não, já era para guardar a terra. E é interessante isso, porque Adão tinha uma tarefa a cumprir, a qual foi dada por Deus:
tendo criado o homem, Deus deu tarefa para que ele cumprisse. E certamente não são todas as pessoas chamadas por Deus para realizar a mesma tarefa dentro da casa. Então eu não posso impor aos meus filhos que eles terão que se tornarem pastores, missionários, não. Eu converso com eles, mas estou sondando o coração deles, estou ouvindo. Quando o Marquinhos fala assim: papai, eu quero ir para os Estados Unidos para ganhar dinheiro e voltar para o Brasil. Aí isso ele fala desde até agora, não, irmãos, mas antes, que ele é muito assim, ligado nessas coisas. Ele quer, para que quer ganhar dinheiro? É bom ganhar dinheiro? É. Deixa eu lhe falar uma coisa. Muitas pessoas na face da terra Deus levantou para ganhar dinheiro, ou saber fazer dinheiro. O dinheiro na mão dele cria multiplica de uma forma impressionante. Ele tem umas ideias fantásticas. Quando ele bota, o negócio funciona, as empresas, tudo anda, ele consegue honrar, pagar impostos, ele consegue resolver problemas difíceis, ele consegue ser honesto e as coisas. Para que Deus deu isso a ele? Para quê? Por que Deus deu essa vocação a ele? Foi para ele, não, agora, ok. Como eu vi numa igreja aí, o camarada só prega de saco, porque é humilde. Mas encontraram ele de saco andando uma Ferrari. Aí foi uma coisa errada. Né? E ele disse que ainda tinha um Porsche e uma BMW. Então o negócio, esse de humildade não funciona. Porque na verdade, se o Senhor lhe deu vocação para ganhar dinheiro, é porque o Senhor, para fazer dinheiro, seja o nome que for, o Senhor está dizendo: eu vou lhe dizer como você vai administrar. Por quê? Porque você não é dono de nenhum centavo. Quem acredita nisso? Você acredita? Amém. Agora diga para o outro assim: você não é dono do seu dinheiro. O dono do seu dinheiro é Deus. Saiba disso. É o Senhor. Aí o Senhor dá a condição para você administrar. Então não é você que domina isso. Se você está nesse mundo com o objetivo de ganhar dinheiro, altamente por ganhar dinheiro, a Bíblia diz que você é uma das pessoas mais miseráveis que existe. Você tem que ser ávido por servir ao Senhor e por fazer: Senhor, é isso que o Senhor está me dando, eu vou prosperar, vou fazer as coisas, vai acontecer, o Senhor vai me abençoar. E o Senhor dá uma vocação, porque muitos que querem ficar ricos e não têm a vocação para tal, caem em desgraça e miséria. Quem diz isso é a palavra de Deus. Estou errado? Não, é a Bíblia que diz. Se o Senhor chamou para governar e a pessoa só está de olho na grana, no ouro, ele vai fazer besteira, ele vai botar um montão de gente no buraco. Então vai ser isso. Então, para que o Senhor lhe chamou? Para você, meu amado, minha irmã, promover o bem na sociedade. Você existe para promover o bem na sua sociedade. Você nasceu para ser sal e luz. Onde você colocar a planta do seu pé, você foi chamado para promover o bem. O Senhor mandou você abrir uma birosca, ela fatura 10 mil por mês. É aquilo ali, é bênção para a sociedade. Não, não é isso. Me chamou para ser empregado, para você ser bênção para a sociedade. Há patrões que quer perder até um bom cliente, mas não quer perder 7 empregados. Porque sabe da fidelidade dele, sabe da honestidade dele, sabe que ele não é enganador, que ele não fica roubando tempo, ele faz as coisas, o patrão dá tudo por ele. Fala assim: fulano, e ele gosta de ser bajulado, esse empregado gosta de ser bajulado, porque tem empregado que gosta, né? Tapinha nas costas. Mas não gosta de ser bajulado, trata o tempo todo: sim senhor, pois não, e tal, e cumpre o seu dever. Isso em todas as esferas. Porque tem gente que entra na esfera federal e fala assim: agora eu não tenho mais satisfação. Afinal de contas, eu posso agora, estou no emprego seguro. E começa a ser relapso. Não. Você está lá para produzir, para fazer a coisa certa e para dar um grande testemunho do Senhor. Quando você colocar o pé naquela instituição, você fala assim: está entrando aqui uma serva de Deus. Está entrando aqui um servo do Senhor. Eu conheço uma serva de Deus. Ela já trabalhou em empresas tremendamente complicadas, de patrões complicadíssimos. Mas ela entrava lá, não se metia em futricas, em fofocas, em mentiras, cumpria a regra.
E o patrão dela, mesmo sendo um homem mau, honrava ela de uma forma impressionante, só porque ela entrava e saía de forma honrada. Não se metia. Não se envolvia nas fofocas que tem em todo local, toda instituição, dentro de igreja e por onde você caminha, dentro de família. Não se envolvia. Era a diferença, era o diferencial. Então entrou honrada e na hora falou assim: patrão, não dá mais, eu estou indo embora e tal. Não vá, por favor, fique aqui, quem é que está faltando? É aumento? Não, é porque realmente meu tempo acabou. E ia embora. Mas ia honrado. E só ouvia elogios. Então você existe para promover o bem na sociedade. Então, queridos, exerça a sua função com zelo. Eu sei que nem todo trabalho é bom. Mas você fala assim: e aquele que é um poeta? Vamos pensar em Cassimiro de Abreu e tantos outros poetas, Guimarães Rosa, Olavo Bilac, e grandes nomes da literatura brasileira. Esses homens fizeram bem ou não a nação? Fizeram. Machado de Assis, quanta coisa boa, quanta literatura. Ah, não é de crente. E existe isso? Não, sabe por quê? Eu vou lhe dizer uma coisa aqui, não se esconda, não se espante. Não existe vida sacra e vida profana. Não, na vida sacra eu louvo ao Senhor, na vida profana eu louvo ao diabo. É assim? Não, não, meu amigo. Na vida, a sua vida é uma só, ela é toda santa a Deus. Seja você na vida de coveiro, ou trabalhando, fazendo música, uma coisa lá, uma poesia, tem que ser para a glória de Deus. Porque tem muita música evangélica que não merecia ser cantada em lugar nenhum. Tão ruim que é. E conseguiu gravar e vender. Ninguém sabe como. É feito certo tipo de funk. O funk proibidão, pronto. Meu Deus. Então, ao escolher as profissões, escolha, mas olhe para as aptidões. Não olhe só pela lente do dinheiro do cifrão. Porque há muitas pessoas que estão ganhando bem, mas estão insatisfeitos. Por exemplo, você passa a vida inteira trabalhando para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, porque tem que conquistar aquelas coisas. Depois que você conquista, eu conheço pessoas ricas e são infelizes. Nesse Brasil velho, já viajei por tantos lugares, conheço pessoas que não faltam nada: casa na praia, jet ski, iate, casa de sei quanto, lá no melhor bairro de São Paulo. Mas é uma tristeza a vida da pessoa. Porque o tempo todo, quando eu conversava com a pessoa, eu falava assim: eu já estou com tantos anos, eu não sei, então eu tenho que ter minha independência financeira a qualquer custo. Claro, é excelente. Eu acho que todo brasileiro e todo mundo que está aqui deverá trabalhar pela sua independência financeira. Deverá saber quanto gasta, quanto custa cada coisa, quanto ele ganha, quanto ele batalha, e vai fazer um planejamento para que as coisas financeiramente ele saia do buraco, saia das dívidas, saia do Serasa, do SPC e outras coisas mais, e ele venha galgar uma vida livre. Todo mundo deverá fazer isso, trabalhar. Mas o que você não pode ter é uma fissura louca por uma coisa que Deus está dizendo: não é isso que eu planejei para você. Então, o que é uma vida saudável, o que é uma profissão saudável, uma vocação saudável, é você se colocar no lugar daquilo que o Espírito Santo está mandando você ser. Nós temos vários jovens aqui. Então os jovens, eles ficam pensando, e tem a pressão dos pais: você tem que ter uma profissão, você tem que ganhar dinheiro. É natural, porque nós ficamos com medo de morrer de fome, eu ter uma doença, não ter um plano de saúde, e achar que vai no INSS, a fila tem 1000 pessoas, você sabe que não sei, para tomar um Tylenol, toma em casa. Então nós pensamos, mas na verdade, nós queremos ter um plano de saúde, devido à falência do nosso sistema, claro, embora não seja um sistema ruim. É bom lembrar que o plano de saúde brasileiro, pelo governo federal, ele é bom. Ele é bom. Só que é muita gente. É muita gente precisando. Mas quem é atendido no Hospital da Restauração de um acidente de moto, ele tem muito mais capacidade de sobrevivência do que for o Santa Joana. Sabia disso? De uma bala perdida ou não perdida, eu acho. Então, é uma coisa, ele vai ter muito mais facilidade de ser ali, porque os profissionais dali são excelentes. Só que você vai no plano de saúde, que paga, chega lá também,
INSS. Uma irmã aqui foi com a mãe dela no hospital português, tinha 200 pessoas na frente. 200. E ela foi embora. Então não faz diferença. Então, qual a sua aptidão? O que é que o Senhor colocou na sua vida? Irmãos, isso parece um assunto de plateia, mas é um assunto espiritual. Você sabia disso? Amém? Porque Deus está interessado na sua vida. Você crê nisso? O Senhor quer que você prospere, que você seja bênção, que você se dê bem. Mas eu digo a você, se você é um jardineiro e ganha um salário mínimo, seja bênção ali. Eu já vi pessoas assim, sabe, varrendo a rua assim, e com os dentes de fora feliz. Acho que está tudo em casa, está tudo certinho, não devo nada. Está tudo ok, a minha mulherzinha está bem, tudo assim. E uma felicidade, a casa simples, mas há uma alegria na pessoa, porque ele está vivendo a vocação dele. Esse papo de que todo mundo tem que galgar uma função e todo mundo tem que ser senhor do seu negócio, isso não é bíblico. Não é de Deus. Então cada homem, cada mulher deve se preparar para desempenhar a sua função da melhor forma possível, da melhor maneira. E Deus, em sua infinita sabedoria, dará a cada um de nós aptidões que venham se encaixar melhor para aquele chamado vocacionado. Pode saber disso. Você vai fazer melhor. É aquilo ali. Então, cuide da sua vida sem priorizar o ganho financeiro. Mas se ele vier, então é porque o Senhor vai lhe abençoar profundamente. O Senhor sabe o que quer lhe dar. Outra coisa, peça a orientação a Deus. Ore ao Senhor. Cada pessoa, antes de desempenhar, Senhor, como eu posso desempenhar melhor? Passei no concurso, Senhor, como eu devo desempenhar melhor a minha função? Para que o Senhor me colocou nesse negócio? Eu lembrei agora de Fernando Brandão. Ele era funcionário da Caixa Econômica lá em Brasília, na superintendência. Então ele ganhava uma grana razoável. Ali fazia um bom salário. E Fernando Brandão, ele, quando começou a servir ao Senhor mesmo, Deus foi mexendo com o coração dele, e o Senhor falou para ele: Fernando, saia da Caixa Econômica e vá agora cuidar das pessoas miseráveis. E ele entrou numa crise. Ele tirou aquela licença de 6 meses, é uma licença que, dependendo do tempo, você pode tirar em certas situações. Depois ele queimou mais outras etapas, mais 30 dias e tal, e o banco disse assim: seu tempo acabou, você agora ou pede demissão ou volta para o seu trabalho. E ele orando ao Senhor, orando, e ele entendeu que a vocação dele era lá dentro da Cracolândia tirar aqueles miseráveis. E ele chegou na Caixa Econômica e disse: minha demissão, por favor. E o que ele ia receber pela Convenção Batista Brasileira? Menos da metade do que a Caixa pagaria. Mas ele viu o chamado dele. O que é que ele fez? Ele seguiu o chamado. É a vocação. Então, às vezes, você está num negócio e muda por uma ou outra, até em termos financeiros, não são coisas tão atrativas. Mas eu já vi gente falar assim: mas tem mais paz, eu consigo realizar melhor o meu trabalho, eu faço as coisas lá, eu vejo as pessoas sendo mudadas, eu sou útil, as pessoas me pedem conselho, eu vi alguém, eu conduzi alguém à mudança na vida dele pela palavra de Deus. Então, qual a sua vocação? Peça a orientação ao Senhor. Não se desespere, não se rasgue, não comece a criticar o outro porque tomou uma outra atitude. Diga: Senhor, é isso mesmo que tu estás dando para esta pessoa, para o meu filho? Isso mexe mais com os nossos filhos, porque a gente tem uma ideia. Então vamos cuidar disso. Nós queremos muitas vezes colocar até o fim: meu filho vai ser isso. Porque às vezes a gente pensa assim: se meu filho passar um bom emprego, ou ganhar muito dinheiro, eu pelo menos saberei que na minha velhice ele mesmo vai empurrar o carrinho de roda para mim, a cadeira. Mas às vezes não é bem assim. Então nós poderemos alertar os nossos filhos, e a conclusão nossa é essa, amados: todas as profissões decentes, elas são vocações de Deus para a sociedade. Nós temos hoje aqui não sei quantas pessoas, mas pense nisso: se nós aqui tivermos a nossa vocação correta, inserido no meio da nossa sociedade, quanta coisa boa vai acontecer. Você é uma bênção. Aquilo que parecia impossível, o Senhor vai realizar. Quanta coisa boa. Por isso que
Deus, olhando para Abraão, ele disse assim: "Se tu uma bênção." Marco Fenelon, "Se tu uma bênção." André, "Se tu uma bênção." É melhor dizer para o outro, né? Que é mecânico. "Se tu uma bênção." Mas diga para o outro aí também do seu lado: "Se tu uma bênção, meu amado. Se você uma bênção." Amém. Se tu uma bênção. Você sabe que a sociedade só precisa disso? Que nós sejamos bênçãos. A nossa família só precisa disso, que eu seja uma bênção, que eu entenda a vocação do Senhor. Então caiam as malignidades. Não seja cobiçoso de nada. Que às vezes você está no seu negocinho começando, aí você está ganhando lá, pagando com dificuldade, mas a coisa está galgando, aí chega um sabichão vindo do inferno e fala assim: "Meu amigo, você pode multiplicar seus rendimentos." Como? Aí dá um montão de dicas mirabolantes. Se você fizer isso aqui, ó, vai triplicar seu faturamento. Aí você fala assim: eu estou a fim de trocar minha casa, o meu carro ainda é um Chevette. Podia ser um Corvette. Então, as coisas vão mudando, e você começa a crescer os olhos, e dá um salto, e de repente, não era isso. E quantos empresários nossos, quantos políticos que foram vocacionados, cheios do poder, para ser usados por Deus, como Ciro foi usado para abençoar Israel, que não era da comunidade. De repente vê Receita Federal, Polícia Federal e outras coisas batendo, e a pessoa envergonhar diante de todas as pessoas. Não foi para isso que nós fomos chamados. Não pense que eu me alegro quando vejo essas passeatas fora A, B, ladrão e tal. Eu não tenho alegria disso, porque são os homens da minha nação, são os homens do meu país. Foi aquilo que Deus produziu, dando uma inteligência maravilhosa a essas pessoas, ou não? Deu uma inteligência, deu uma vocação a eles, e eles não entenderam, e eles olharam para o umbigo deles e esqueceram do povo. Por isso que a gente anda tão carente, quando a gente vê o Moro aí, a turma endeusando ele e tal, e ele só pedindo uma coisa: eu só peço apoio. E o nosso apoio é oração. Por isso que diz a palavra em Crônicas, que o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar. Se esse povo ele se ajoelhar diante do Senhor, confessar os seus pecados, abandonar os seus maus caminhos, eu, Senhor, virei dos céus, eu abençoarei. O que nós precisamos é ser um povo santo, vocacionado de Deus, na nossa profissão, seja numa academia, seja fazendo a profissão mínima que você imaginar, é lá. Se o Senhor está dando condições de você avançar, calcar, estude, prepare-se. Eu lembro de uma pessoa que trabalhou numa empresa quando eu tinha. Ele entrou lá na empresa e disse: eu quero trabalhar, mano. E a gente deu uma função a ele lá de zelador, lembro bem disso. E ele fazia aquilo com alegria. Ele fazia aquilo todo dia. Quando ele chegava, ele dava um abraço. Ele falava: nunca vi reclamando, aquele rapaz. E o tempo foi passando, e ele foi galgando. Depois já estava cuidando do almoxarifado, fazendo as coisas e tal. Aí um outro colega meu estava conversando comigo e levou ele para ser aprendiz de protético. E ele começou ali e tal. E ele começou a fazer cursos e tal, ele fazendo cursinho. Depois foi fazer um curso em João Pessoa, que era todo final de semana, sábado e domingo lá. E o negócio foi, e ele começou a dizer: rapaz, eu agora vou montar a minha oficina. Aí ele falou com esse meu colega, se desvencilhou, montou a oficina dele, e ele foi crescendo. Hoje ele é um protético extremamente conceituado, dá curso, vai dar curso em São Paulo, está super bem, mas não perdeu uma característica: a humildade. Ele toca louvores para o Senhor, serve a Deus, ajuda outras pessoas, mas eu vejo ele trocando informações, e eu vejo como Deus tem abençoado ele. Então é o seguinte: prepare-se, cresça, faça da melhor forma, mas em nome de Jesus, aceita a sua vocação como uma bênção de Deus. E não engane as pessoas, nem permite ser enganado. Vocês jovens, não aceitem ser enganados em troca, só para galgar um imposto, para fazer uma nota fiscal falsa, para fazer um rolo. Não precisa. Se alguém aqui está fazendo alguma coisa errada, pode falar: eu vou quebrar isso em nome de Jesus, eu vou mudar.
Se a vocação é de Deus, eu vou andar no caminho do Senhor. Deus vai lhe honrar. Deus vai lhe abençoar. Você crê nisso? Você nasceu para ser vitorioso, para honrar a Deus na sua vocação, para viver bem. Não precisa de ser um ladrão, de ser uma prostituta, de ser uma coisa ruim, sabe? Um enganador, um intrujão. Não precisa. Seja alguém correto. Em nome de Jesus. E Deus vai lhe honrar. Deus vai lhe abençoar. Agora, em nome de Jesus, acorda mais cedo. 9 horas. Tem café? Não. Tem café frio. Não, isso. Trabalha mais cedo. Acorda com a gazela que tem que acordar cedo para correr. E deixa as coisas acontecerem. Durma menos. Durma menos. Cuide do seu corpo. Mas se seu corpinho acabar, tem o céu para viver. Fiquemos de pé. Eu quero orar com vocês nessa noite, para a glória de Deus. É uma alegria a gente estar na casa do Senhor, servindo a Ele com alegria. Tudo faça com alegria. Tudo faça com alegria. Eu não sei se você anda alegre ou triste, se você anda contrariado, se você anda insatisfeito com a mulher que tem, com o esposo que tem, com o filho que tem, com o trabalho que tem, com o dinheiro que está chegando para você, não sei. Mas faça uma coisa, coloque isso diante do Senhor. Coloque diante do Senhor e diga: Senhor, eu peço a Ti que entre na minha vida. Eu quero orar com você. Quero orar com você. Vou pedir que você saia do seu lugar e essa é a noite que eu quero ter minha vida na presença do Senhor. Sai daí, vem para cá. Eu quero ter minha vocação na mão do Senhor. Eu quero andar na presença do Senhor. Eu quero dizer que Deus vai me abençoar em todas as áreas da minha vida. Em nome de Jesus. Peça licença e saia. Se você estiver vivendo um momento difícil também, momento de tristeza, momento de perda, momento de indecisão, vem à frente, em nome de Jesus. Coloque diante do Senhor. Consagre-se a Ele, em nome do Senhor Jesus. Só não viva uma vida qualquer. Sua vida nasceu para brilhar. Onde você estiver, uma vida de alegria, de prazer. Lembre-se, nada é seu. Não importa se o carro está quitado ou tem 1000 letras para pagar. Não lhe pertence nenhum nem outro. É do Senhor. Coloque diante do Senhor. Coloque a vocação. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, também vem à frente. É hoje. Quero, a partir de hoje, colocar minha vida diante do Senhor. Se você quer tomar a decisão de caminhar com Cristo e deixar uma vida velha para trás, hoje, em nome de Jesus, peça licença e diga: com licença, eu e o Senhor. Vem à frente, em nome de Jesus. Coloque isso, coloque alegria, em nome de Jesus. Você está na casa de Deus, está na casa do Senhor. Faça isso, a glória dele. Deus é maravilhoso, Ele está nesse lugar. Ele está a nos abençoar. Vá orando ao Senhor, toda a igreja orando ao Senhor. Consagre sua vocação ao Senhor.